galera, como é que vocês estão? Como é que você está? Sinceramente, espero que você esteja bem. Sinceramente, espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. É um prazer ter você aqui mais uma vez, mais um encontro. Toda quarta-feira, 20 horas, 20 minutos, a gente já tem esse encontro marcado na nossa agenda. E é excelente ter você aqui de novo. E por falar em ter você aqui de novo, deixa eu falar, você já foi ajudado, você já foi ajudada com alguma das orientações que eu passei aqui para você? Seja numa dessas nossas aulas mais longas, ou seja até nos vídeos mais curtos que eu vou postando aqui durante a semana? No Instagram, no YouTube, no TikTok, não sei por onde é que você costuma me acompanhar. Você já foi ajudado de alguma dessas maneiras? Então faz o seguinte, para tudo que você está fazendo e já deixa aqui nos comentários assim, ó, já fui ajudado, já melhorei. Coloca alguma coisa nesse sentido para eu saber que o que eu tenho feito aqui tem ajudado você e isso me motiva a fazer cada vez mais e mais e mais e mais disso. E é claro, né? Já dá aquela curtida aí no vídeo para que o YouTube, o Instagram, o TikTok ou qualquer a rede que você esteja me vendo entenda que esse vídeo ajudou você e que ele pode ajudar mais pessoas, e aí a própria plataforma joga esse vídeo para mais pessoas para a gente ajudar o maior número de pessoas possível, certo? Feito isso, temos esse combinado? Então você vai colocar aqui nos comentários que você já melhorou com algum das orientações e já vai deixar aquele like aqui, aquela curtida nesse vídeo, beleza? Vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje. E hoje a gente vai falar sobre a fáscia. Bruno, a fáscia muscular, talvez eu já tenha escutado isso em algum lugar. Não que seja um termo exatamente simples, mas talvez, meramente talvez, você já tenha escutado esse termo da fáscia muscular, ou você já tenha escutado o termo da fasciite, que é muito comum acontecer na sola do pé, por isso chamado de fasciite plantar, mas na maioria das vezes, na grande maioria dos casos, você não sabe nem do que é que eu estou falando aqui, só que você não tem ideia do quanto esse tecido é importante para a gente, do quanto esse tecido pode causar dores e mais dores e principalmente maus funcionamentos dentro do nosso corpo aí. E é disso que você vai entender, é isso que você vai entender hoje. Você vai ver o quanto é significativa a presença desse tecido no nosso corpo, certo? Então, fique aqui comigo para você não perder nada. Vamos lá, deixa eu te falar. Bom, talvez você já tenha escutado também o termo de liberação miofascial. Então, você que pratica alguma atividade física, em algum momento, talvez você já tenha se deparado com esse termo, já tenha escutado alguém falar liberação miofascial. O que é isso? Bom, a liberação miofascial nada mais é do que um tipo de massagem que às vezes a gente pode usar um rolinho ou qualquer outro acessório ali para ir fazendo uma determinada massagem em cima do músculo. E o miofacial, esse termo mio, vem do tecido muscular. E o facial vem da fáscia, que é a nossa brincadeira de hoje. Então seria uma terapia onde a gente vai conseguir relaxar o músculo e a fáscia desse músculo. Por isso, liberação miofacial, certo? Bom, tudo isso é para contextualizar o nosso tema de hoje, contextualizar e trazer você aqui para um ambiente um pouco mais assertivo. E mesmo assim, eu sei que talvez ainda seja abstrato para você. Então vamos lá, vamos começar do básico e a gente vai subir numa escadinha. Então a primeira coisa que você precisa entender é o que raios é essa fáscia? Vamos lá. A fáscia é um tecido que ele está pelo nosso corpo inteiro. É exatamente isso. Então a fáscia recobre cada coisinha do nosso corpo. Então, cada osso, cada músculo, cada tendão, cada
articulação, cada órgão, cada coisa que a gente tem no nosso corpo é recoberta por essa face. Então ela é um tecido meio esbranquiçado, meio transparente, um transparente meio esbranquiçado, algo parecido com aqueles filmes plásticos que a gente coloca na comida para guardar na geladeira, sabe? Pois é, algo parecido com aquilo. Então vou tentar dar dois exemplos aqui para você. Imagina que a gente vai fazer um churrasco. E aí alguém chega lá com uma peça de carne, e aí dentro daquela peça de carne a gente olha, tem um negócio que é carne, tem um negócio que é gordura e tem um outro tecido que não é nem a carne e nem a gordura. E você que já sabe um pouquinho mais, já sabe o seguinte: quando a gente coloca aquele negócio para esquentar, quando você coloca lá na grelha para fazer o churrasco, que aquele negócio esquenta, ele fica duro, não é gostoso de mastigar aquilo. Então a gente costuma tirar aquele pedaço ali, tirar aquela membranazinha. Aquela membranazinha é a fáscia lá no boi, certo? Conseguiu visualizar mais ou menos? Bom, deixa eu dar um outro exemplo que talvez seja mais fácil. Imagina um peito de frango que já está sem a pele, ok? Então aqueles peitos de frango que você compra lá no mercado, congelado, enfim, já está sem a pele. Mas mesmo assim, mesmo sem a pele, ainda tem um tecidozinho esbranquiçadinho que fica assim recobrindo o peito do frango, e a gente consegue até deslizar ele para você colocar o dedo em cima dele assim, ele desliza para lá e para cá e assim por diante, certo? Aquilo lá é a fáscia no frango. E também aquele negócio quando esquenta também deixa a carne dura, então não é gostoso de comer, então tira aquilo. E no frango é fácil de você visualizar o que eu quero te explicar agora. A gente pega, vai puxando aquilo ali, aquilo vai saindo, vai descolando do peito do frango. Só que tem determinados pontinhos ali que estão mais grudadinhos, que não consegue a gente puxar. Precisa dar uma cutucadinha com a faca, cortar aquele pedacinho fora e assim por diante. Pois é, naquele ponto onde você não conseguiu tirar simplesmente puxando, precisou cutucar com a faca, precisou cortar aquele pontinho fora, a fáscia estava tensionada e por isso ela adere ao tecido que está embaixo. Esse é um ponto importante que a gente precisa saber, mas guarda essa informação, deixa ela aí num cantinho que já já a gente vai usar. Por enquanto eu preciso entender já o que é a fáscia. Então você entendeu, uma pelezinha, um tecido meio transparente, meio esbranquiçado, e ela recobre cada coisinha do nosso corpo, como eu já te disse. Só que tem uma coisa, não é que a face recobre um músculo, aí tem outra face, tem outro músculo, vai lá, outra face recobre, aí tem lá um osso, tem uma face que recobre o osso. Não é isso que acontece. E esse é o pulo do gato, esse é o motivo da face ser tão importante para a gente. É que a face ela é um tecido único e contínuo pelo corpo inteiro. Então a face recobre um músculo, ela dá a volta assim, ó, e já recobre outro músculo e continua e recobre um osso. Então é um tecido único e contínuo que vai recobrindo cada coisinha, mas ela está um único tecido espalhado pelo corpo todo. Então tem lá na sola do pé, por isso que dá a fasciite, calma, a gente já vai falar sobre isso. E a face está também lá dentro do crânio da gente. Tem também a face e é um único tecido, todo único, contínuo e integrado. E por conta disso, todas as coisas do nosso corpo estão conectadas com todas as coisas do nosso corpo através da face. Bruno, como assim? Vamos lá. O exemplo mais claro, o exemplo que eu sempre uso para tentar te fazer entender isso. Imagina uma mexerica ou uma tangerina, depende de onde você estiver me vendo, né? Tem vários nomes, mas imagina uma mexerica que a gente já descascou essa mexerica, mas mesmo já descascada, ainda tem uma tramazinha que envolve toda a mexerica, certo? E essa tramazinha, ela tá grudada em cada gomo da mexerica. Portanto, é correto eu afirmar que todos os gomos da mexerica estão conectados em todos os gomos da mexerica através dessa membrana que está em volta dela, certo? Entendido isso, é assim que funciona a face no nosso corpo. Tudo está conectado em tudo porque esse tecido que recobre cada coisinha é um tecido único e contínuo. Portanto, a gente tem uma ligação do nosso crânio com a sola do pé
através da fáscia. Tá muito distante? Sim, tá muito distante, mas essa ligação existe. Beleza? Bom, então agora você já sabe o que é a fáscia e o porquê que eu estou batendo tanto em cima da tecla, porque ela conecta tudo em tudo. A grande questão é, tá, Bruno, e daí? O que tem a ver que ela conecta tudo em tudo? Qual é a lógica disso? Bom, a lógica é a seguinte: quando a gente tem uma tensão sobre a fáscia, essa tensão vão gerar linhas de tensões que vão repercutir a distância. E calma, eu sei que o que eu falei agora ficou meio abstrato, mas vamos lá, vamos entender. Primeiro, vamos tentar visualizar e depois eu te mostro de um jeito mais fácil. Mas para você tentar visualizar, imagina um tecido elástico. Imagina uma cama elástica, certo? O formato que você quiser, quadrado, redondo, não importa. Imagina lá a cama elástica. Agora imagina que alguém foi lá num pedacinho dessa cama elástica, não importa exatamente o ponto, mas foi lá, pegou um pedaço desse elástico e fez uma trouxinha, algo mais ou menos assim, ó, como se fosse lá, pegasse, vou mostrar desse lado que é mais fácil, pegasse, fizesse mais para cima, mais fácil, uma trouxinha assim, certo? Fez algo assim lá no elástico da cama elástica. E depois de fazer isso, enrolou um tiro bem forte com arame, assim, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, certo? Agora que você entendeu isso, visualizou isso, consegue raciocinar comigo o seguinte: se o tecido é inteiro elástico e eu peguei uma parte e embrulhei, você consegue concordar comigo que ao redor daquele ponto onde estiver amarrado com arame, a tensão no elástico vai estar maior do que lá longe? Conseguiu visualizar isso? Conseguiu entender? Um tecidão gigante de elástico. Eu peguei e fiz uma trouxinha aqui e amarrei. Então, esse pedaço que está mais perto, esse tecido teve que se esticar mais para eu conseguir fazer e enrolar aquela trouxinha ali. Fazer aquele pedacinho de elástico. Certo? Isso é o que eu quero dizer. Essa tensão, ela vai se espalhar, apesar dela estar muito forte ali ao redor, essa tensão vai se espalhar pelo resto da cama elástica toda. Por quê? Porque é um único tecido. Isso acontece também na nossa face. Quando a gente tem uma tensão, isso vai gerar tensões em diferentes posições para tudo quanto é sentido. Isso eu quero dizer com linhas de tensões. Vamos lá que agora vai ficar bem fácil de você entender se você não conseguiu até agora. Vamos visualizar aqui, ó. Vamos falar. A gente tem uma face que está pelo corpo todo, certo? Então eu vou mostrar aqui assim, porque tá fácil de você ver aí na câmera. Imagina que eu tenho um ponto de tensão na face bem aqui assim, certo? Então esse ponto de tensão, olha só, olha bem a minha blusa. Então a blusa tá, tira até isso aqui daqui para ficar fácil de... Aí, pronto. A blusa tá aqui e tal, tá esticadinha, certo? Aí a gente vai pegar aqui e vai gerar uma tensão na face. Olha o que vai acontecendo. Olha o que vai acontecendo com a blusa. Olha o que vai acontecendo com a blusa. Olha o tanto de linhas de tensões que vão aparecendo. Conseguiram enxergar? Por causa de um ponto de tensão. É isso que acontece na nossa face. Então, esse ponto de tensão vai gerar uma linha de tensão para cá, outra linha de tensão para cá, em várias as direções. Portanto, uma tensão na face pode gerar dores e lesões à distância, por conta dessas linhas de tensões que foram formadas. Beleza? Agora você está aqui comigo? Eu sei que estava meio abstrato, mas acho que agora você conseguiu entender o que eu queria dizer. Certo? Bom, entendido isso, vamos falar sobre essa tensão na face. Bruno, o que é isso? O que eu preciso te contar? Tensão é tensão. O tecido tava assim bonitinho, agora ele está tensionado, certo? Isso é uma tensão, e ponto final. E quando eu digo tensão, eu só quero dizer tensão. Eu não estou falando que tem uma lesão acontecendo ali, que tem um machucado acontecendo ali. Estou falando, olha, a face nessa região, ela está tensa. Pode ser que o seu organismo, o seu sistema músculo-esquelético conseguiu absorver essa tensão e funcionou normalmente. Como pode ser que essa tensão foi importante para atrapalhar alguma coisa e isso te gerar lesões e dores,
certo? Mas as tensões, as tensões sobre a face, elas acontecem o tempo todo. E por que acontece o tempo todo, Bruno? Porque a fáscia costuma ser o primeiro tecido a se tensionar numa lesão. Então, por exemplo, se você tem uma lesão muscular, antes de ter a lesão muscular, a gente já tinha uma tensão sobre a face desse músculo. A face costuma responder primeiro, certo? E aí, essa tensão acontece assim. Lembra do exemplo do frango que deslizava, mas aquele pontinho ali a gente cortou porque não descolava? Pois é, imagina só. Imagina que isso aqui seja um músculo e isso aqui seja a fáscia do músculo. Quando o músculo vai contrair, essa fáscia precisa deslizar sobre o músculo, certo? Isso é uma fáscia em estado normal. Tem um deslizar sobre o tecido que ela recobre. E o que ela diz com tensão? A tensão acontece quando essa fáscia ela adere ao tecido que está aqui embaixo. E agora esse deslizar vai ficar comprometido. E aí agora, obviamente, esse músculo não vai conseguir desempenhar a tarefa dele como ele desempenhava antes. E novamente, pode ser que o seu sistema musculoesquelético deu um jeito de absorver isso e a vida seguiu normalmente. Como pode ser que esse músculo agora, dessa maneira, tenha desalinhado uma articulação, tenha desalinhado o osso no qual ele está preso, tenha, enfim, gerado uma tensão que gere uma lesão. Isso a gente não sabe. Por quê? Porque o corpo humano não é uma ciência exata, certo? A mesma lesão em duas pessoas diferentes pode se comportar de maneiras completamente diferentes. A mesma lesão na mesma pessoa em momentos diferentes da vida podem se comportar de maneiras diferentes. Então, o corpo humano não é uma ciência exata, mas o que acontece é, quando tem uma tensão na face, ela adere ao tecido que está embaixo. Isso vai gerar repercussões? Não sabemos. Na grande maioria das vezes, sim, vai gerar repercussões. Às vezes essa repercussão vai ser absorvida e segue normalmente, às vezes não vai ser absorvida e isso vai te gerar problemas. Beleza? Entendido? Estamos na mesma página? Ótimo. Vamos seguir aqui. Bom, então agora você já entendeu o que é a fáscia, você já entendeu o que é uma tensão na fáscia, você já entendeu que a tensão na fáscia faz com que ela a fáscia se adere ao tecido que está abaixo dela, certo? Gera uma aderência entre a fáscia e o tecido que está embaixo. Só que eu também já te contei que a fáscia está pelo corpo todo. Então, isso quer dizer que isso pode acontecer também sobre os seus órgãos. Como assim, Bruno? Do que você está falando, cara? Que história é essa? Pois é isso mesmo. Então, por exemplo, imagina o seu rim. Então a gente tem o rim do lado direito, o rim do lado esquerdo, e a função do rim é fazer a filtragem do sangue para tirar as toxinas. Essas toxinas ele vai jogar na urina, e então a gente vai eliminar essas toxinas através da urina, beleza? Essa é a função do rim. E ao redor do rim tem a fáscia do rim. Quando a fáscia do rim está tensionada, ela vai aderir ao rim. E aí agora esse rim vai começar a entrar em uma sobrecarga. E as vísceras têm uma peculiaridade que acontece com elas. As vísceras gastam energia para fazer duas coisas. Primeira coisa, fazer a função vital. Então, no nosso exemplo aqui do rim, o rim vai fazer a função vital dele, que é filtrar o sangue. O coração vai bombear o sangue e assim por diante. Beleza? Bom, então toda a víscera gasta energia para fazer a sua função vital. Mas ela também gasta energia para se movimentar. E é óbvio que a sua víscera, que esse seu órgão, não vai se movimentar daqui e vai andar 3 quarteirões e vai voltar. Não é isso que vai acontecer. São pequenos movimentos, pequenos deslizares, pequenos ajustes para que o corpo funcione melhor. É fácil você visualizar isso, por exemplo, no nosso intestino. Imagina só, o intestino ele tem uma contração que acontece para empurrar o bolo alimentar para frente, para a gente ir fazendo, tirando os nutrientes ali até a hora que sobrar só o bolo fecal. Já tiramos tudo que a gente tinha de nutrientes desse alimento aqui, agora você pode eliminar nas suas fezes.
ok? Então, tem movimento do intestino para isso acontecer. Certo? Entendido isso? O intestino não é um único. O pulmão se expande, volta, o coração retrai e ele contrai e volta para bombear o sangue. Então tem uma retração da musculatura cardíaca. Então tem movimento que acontece. E o rim não é diferente. O rim também tem movimento. Então o rim fica assim, ó, deslizando para frente, para frente, para trás, numa pessoa saudável, acumulando tudo que o rim vai para frente, para trás, para frente, para trás, esse pouquinho que ele vai para frente, esse pouquinho que ele vem para trás, acumulando tudo, somando tudo, colocando um na frente do outro, dá quase 80 metros que o rim se deslocaria se a gente fosse somando toda a movimentação dele ao longo de um dia. Um rim saudável numa pessoa saudável, certo? Ou seja, tem movimento, e agora você já viu que não é pouquinho, tem bastante movimento acontecendo ali. O que vai acontecer então? Quando a fáscia desse rim estiver tensionada, bom, a fáscia desse rim tensionada vai gerar uma sobrecarga em cima desse rim. E o rim agora, então, como ele está sobrecarregado, ele vai começar a poupar energia. Como ele não pode parar de fazer a função vital dele, senão a gente vai ter problemas, ele deixa de se movimentar, ou ele se movimenta menos. Problema disso, olha só como isso vai gerando repercussões à distância. Lembra? A osteopatia sempre olha para a cadeia lesional acontecendo, ou seja, um evento que levou a outro evento, que levou a outro evento, que levou a outro evento, que levou a você ter uma lesão, uma dor, certo? Então, voltemos aqui. O rim agora, em sobrecarga, vai se movimentar menos, mas o rim é o filtro e, de repente, por conta dele se movimentar menos, algumas toxinas escapam ali do rim e caem em cima do que ele está se movimentando, que no nosso caso é um músculo X aí, nem vamos falar nomes para não ficar mais difícil do que já está. Então imagina só, o rim está andando aqui em cima do músculo, tal, as toxinas caem em cima desse músculo, esse músculo agora vai tensionar por conta das toxinas que caíram aqui. Agora esse músculo, ele se ancora, ele se fixa, ele se insere lá no osso do quadril. E agora, por conta dessa tensão muscular, ele pode pegar o osso do quadril e arrastar esse osso. Lembra? O músculo está preso lá nesse osso. Quando ele entrou em uma tensão, ele puxa esse osso mais para cá. E agora a gente tem o osso do quadril desalinhado. A gente tem esse osso do quadril bloqueado, não consegue mais desempenhar o movimento correto dele. E isso vai gerar algumas repercussões. Pode ser que você comece a sentir dor no quadril, pode ser que agora você comece a sentir dor lá no joelho, porque o joelho vai absorver, o joelho vai fazer o movimento que o quadril não está conseguindo fazer. E aí você tem uma dor no joelho. Pode ser que quem absorva esse movimento seja a sua coluna lombar, e aí você desenvolva uma lesão na coluna lombar, porque o seu quadril não se movimenta direito. Entendeu? Uma série de coisas pode acontecer, porque lá atrás a fáscia tensionou. A fáscia é o primeiro tecido a se tensionar numa lesão. Isso pode acontecer pelo corpo inteiro, porque a fáscia está no corpo inteiro. E uma tensão na fáscia lá pode gerar uma linha de tensão importante que vai atrapalhar em outro canto à distância. Entendeu como a face é importante pra gente? E eu falei isso lá no começo e parecia um negócio abstrato pra você, mas agora você já viu que, nossa, e qual que é a bandeira que eu quero levantar aqui? A gente não dá a devida importância, ou seja, quem já tinha ouvido falar de face aqui? Pois é, então quase ninguém ouviu falar de face e olha o tamanho da importância desse tecido pra gente. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Uma vez eu atendi uma paciente e ela chegou para mim com uma dor no meu ombro, no meu ombro nada, né? Uma dor no ombro esquerdo dela, tá? Não sei se por conta da câmera aí tá espelhado para você, mas esse aqui é meu ombro esquerdo, prometo, certo? Então ela tinha uma dor no ombro esquerdo e ela relatava o seguinte: eu não sinto dor nenhuma se eu movimentar o braço aqui nessa região. Eu posso pegar peso, não sinto dor nenhuma, mas se eu tiver que levantar o braço, não passa daqui, isso gera muita dor no ombro, eu não consigo. Bom, eu fui fazer toda a avaliação dela e o que eu quero contar para você é o seguinte: ela tinha uma tensão muito importante na região da fáscia que recobre o fígado. Então o fígado fica
aqui levemente para baixo das costelas do lado direito, ou seja, a dor era no ombro esquerdo e o fígado lá um pouquinho abaixo da região das costelas do lado direito. Só que ó, eu sei que aí no vídeo você não está conseguindo ver, mas eu estou gerando aquela tensão que a gente tinha gerado aqui em cima, certo? Ó, então eu vou agarrar aqui embaixo aqui, ó meu Deus, ó, olha a linha de tensão subindo aqui para o ombro esquerdo. Então enquanto ela movimentava aqui, tava tudo bem. Na hora que tentava subir, a face não deixa, puxa isso aqui para baixo, e aí as coisas aqui dentro batem uma na outra, o movimento não acontece, e ela tinha uma dor no ombro. O que a gente fez? A gente foi lá, fez técnica sobre a fáscia do fígado dela, soltamos essa tensão e num passe de mágica, o ombro dela conseguia se movimentar agora sem ter dor. Tudo isso por uma tensão em cima do fígado dela. E aí é que vem uma observação importantíssima que eu tenho que falar para vocês. Qualquer exame que fosse fazer no fígado dela ia dar 100% ok. Por quê? Porque o funcionamento da víscera estava tudo certo, estava tudo bem, tudo funcionando como deveria. O que estava acontecendo é a víscera funcionando bem, mas a movimentação da víscera não acontecia mais, porque ela estava poupando energia, igualzinho o rim lá em cima. Então, quando a gente vai fazer um exame ali, não aparece isso. O que a gente consegue detectar isso é só através de exame físico mesmo, certo? Com toques, e a gente vai sentindo essa tensão. Existem alguns testes que a gente faz para ir detectando onde está a tensão na face, onde está o ponto mais importante e assim por diante, certo? Então, assim, o fígado dela funcionando perfeitamente bem, mas a tensão que estava na face sobre o fígado estava gerando uma repercussão à distância, lá no ombro. Quer outro exemplo? E assim, ó, a fáscia ela vai tendo nomes para ficar fácil da gente dizer. Então, por exemplo, a fáscia do pulmão é chamada pleura. A fáscia a fáscia do osso a gente chama de periósteo, certo? Então a gente vai tendo nomes. A fáscia na sola do pé, fáscia plantar, que está na planta do pé. E aí essa é uma lesão um pouco mais conhecida. Talvez você já conheça alguém que teve a fasciite plantar, ou seja, inflamação na fáscia lá na sola do pé. E isso quer dizer o seguinte: a gente já tem exames capazes de detectar uma tensão na face, uma inflamação na face. Se não fosse assim, a gente não conseguia, através de um exame, falar: olha, essa pessoa está com uma fasciite plantar. A grande questão é que nós, da comunidade médica, dizendo assim, os profissionais da saúde, a gente ainda não está dando a devida importância para essa fáscia. Mas um dia isso vai mudar. Essa bandeira a gente está levantando juntos aqui hoje. Vamos olhar para a fáscia. Certo? Mas enfim, então eu ia te dar um outro exemplo, né? O exemplo do intestino. Então o intestino ele tem uma fáscia também, uma espécie de essa fáscia tem o formato de uma bolsa que tá lá na coluna lombar, vai lá na frente, dá toda a volta no intestino e volta na coluna lombar. Então forma uma espécie de uma bolsa para ajudar a sustentar esse intestino. Olha só o que eu quero te contar. E é esse o próximo ponto do nosso encontro de hoje, já caminhando para o final. Uma alteração no intestino, uma sobrecarga, uma tensão no intestino, pode gerar uma tensão na face, que vai gerar uma tensão ou um mau funcionamento, uma disfunção na sua coluna lombar. E vice-versa, uma alteração, uma disfunção na coluna lombar, algo que não esteja funcionando bem na coluna lombar, pode gerar uma tensão na face do intestino e atrapalhar o funcionamento do seu intestino. Sempre uma via de mão dupla. E a gente não olha para isso. Então tem gente que tem um intestino preso, já tomou laxante, toma remédio, e às vezes, tá? Não estou falando que é sempre não, mas pode ser que o problema seja uma tensão na fáscia desse intestino. E pode ser que a tensão na face tenha sido gerada por conta de um mau posicionamento de uma ou mais vértebras lá na coluna lombar. A gente não olha para isso.
E aí as pessoas ficam, né, com aquela dificuldade de ir ao banheiro, vai no banheiro a cada 2, 3 dias, e aí na hora que vai isso é extremamente dolorido, porque o cocô está muito ressecado, enfim, certo? Olha, a gente poderia ficar falando disso aqui por facilmente mais umas 2 horas, eu dando exemplos e mais exemplos da importância dessa fáscia, certo? Pessoas que têm dores de cabeça, que já fizeram tudo quanto é exame, poxa, não tem nada acontecendo aí, mas eu tenho dores em pontada, vem aquela pontada e passa, daqui a pouco vem a pontada de novo e passa, pode ser uma tensão na fáscia que a gente tem lá dentro do crânio, certo? Então a gente tem algumas fáscias, algumas você já sabe, né? Algumas é modo de dizer, é sempre um tecido único e contínuo, mas que vai se dividindo. E aí se ancora nos ossos do crânio, e aí às vezes essa tensão na fáscia vai repuxar, e enfim, isso pode gerar dores. Então vamos olhar com um pouco mais de carinho para essa fáscia, porque ela pode tá tirando aquela dor, aquele desconforto, vou chamar assim, aquele problema que você já tentou de tudo, já fez exame, já tomou remédio e ainda não melhorou. É porque a gente olha pouco para a fáscia. Talvez seja a fáscia esse grande problema, certo? E aí, eu vou encerrar aqui, mas eu só queria falar mais uma coisinha para você, que provavelmente você está se perguntando aí, Bruno, eu já entendi isso, já entendi a importância da fáscia, eu já entendi essa tensão na face, já entendi que isso pode gerar repercussões à distância, que uma coisa aqui pode atrapalhar outra coisa, já entendi tudo isso. A grande questão agora que eu ainda não entendi é, por que a gente tem uma tensão na fáscia? Aí eu vou te contar uma coisa. E eu vou contar isso de uma maneira muito breve. Eu não vou entrar nesse mérito aqui na aula de hoje, tá? Por 2 grandes motivos. Um é questão tempo, a gente precisaria tirar um bom tempo para falar disso. E 2 talvez tenham profissionais que sejam mais adequados, mais habilitados a te orientar sobre isso aqui do que eu. E você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Então eu vou simplesmente te contar isso e aí você vai olhar para isso e tentar entender, certo? Calma, você vai entender, olha só. A osteopatia, ela sempre busca o porquê das coisas. Então, isso está acontecendo. Mas por que isso aconteceu? Porque tinha acontecido isso. Por quê? Porque isso estava nessa posição incorreta. Mas por que estava na posição incorreta? Por causa disso. E a gente vai buscando o porquê, do porquê, tentando chegar no primeiro de tudo, na raiz de tudo isso aí. E aí a gente vem desfazendo, desmontando essa cadeia lesional, tentando organizar todo o nosso sistema musculoesquelético e assim por diante, para tentar te libertar da dor o mais rápido possível, tirando as sobrecargas todas que tem, não tem mais porque o corpo tem dor. Então, num curto espaço de tempo, a osteopatia costuma melhorar com uma significância importante as suas dores e lesões, certo? Por essa visão global ali da sua dor e lesão. E quando a gente vai buscar o porquê, na grande maioria das vezes, a causa que iniciou tudo costuma ser algo emocional, algo que está te incomodando de uma questão emocional. E isso lembra, a face é o primeiro tecido a se tensionar. Então, a partir do momento que a gente tem um trauma emocional, e trauma emocional é algo absolutamente subjetivo, e é por isso que eu disse que talvez eu não seja o melhor profissional para te ajudar com tudo isso. Eu tenho certeza que tem profissionais mais gabaritados, mas que tenham mais know-how para te falar sobre isso. Mas entenda, algo emocional é algo extremamente subjetivo. Se eu tenho um cachorrinho, você tem um cachorrinho, os 2 cachorrinhos morreram, talvez para um de nós vai ser um trauma gigantesco, porque esse cachorrinho eu tratava como um filho, e para outros de nós vai ser, nossa, precisamos enterrar o cachorrinho, morreu, que pena, enterramos o cachorrinho, e a vida segue, certo? Então,
nós temos vivências absolutamente diferentes. Então, a gente vai olhar a mesma situação com olhares completamente diferentes. Então, talvez algo que seja importante para você não vai ser tão importante assim para mim. E algo que é importante para mim não vai ser tão importante assim para você. Então, se eu for me deslocado, se eu for tirado disso que é importante para mim, isso vai gerar uma tensão aqui na minha face, vai gerar um trauma emocional ali, que pode ser grande, pode ser pequeno, que pode ser resolvido, que pode ser alimentado, certo? Mas, fisicamente falando, isso gera uma tensão na face em determinado lugar, de acordo com aonde é esse trauma ou como é esse trauma, certo? Eu vou me atrever, eu não sei se eu falo isso aqui agora, eu acho que deixa pra lá, porque isso pode gerar uma discussão gigantesca. Então vamos nos ater ao físico aqui, certo? Fisioterapia, então por aqui nessas nossas aulas nós vamos nos ater ao físico, beleza? Então entenda que a tensão na face pode gerar repercussões à distância, e isso pode gerar dores e lesões por mau funcionamento, por funcionar numa maneira equivocada, numa posição equivocada. Um músculo, um ligamento, um tendão, um órgão, um osso e assim por diante, por conta da tensão na face, certo? Beleza, entendeu? Conseguiu? Visualizou aqui comigo a importância dessa face, certo? Bom, e aí assim, né, eu sei que, nossa, já passamos muito, né, meia hora, estamos com 37 minutos, então vou falar a última coisa pra gente encerrar. A lesão mais comum da fáscia, né, ou a lesão pelo menos mais achada em exames na fáscia, é a tal da fasciite plantar, certo? Então, uma inflamação na fáscia, lá na sola do pé, já tem know-how perfeito para entender isso. Então, o que eu queria te falar? Eu queria pelo menos te ajudar a entender isso para você conseguir se libertar o mais rápido possível. Tem uma inflamação ali na face, beleza? Como que eu sei que isso está acontecendo? O principal sintoma da fáscia, da fasciite plantar são dores ao caminhar, principalmente pela manhã. Na verdade, não é exatamente pela manhã, nos primeiros passos. Então, você ficou a noite inteira ali deitado, na hora que você andar, vai dar os primeiros passos, a face está toda retraída, lembra? Tensionada. E aí você vai andar, isso repuxa a face, isso causa uma dor, parece que está enfiando uma agulha, parece que está dando uma facada no pé. Mas conforme você vai andando, isso vai massageando a face, e aí ela vai soltando, e a tendência é que a dor vá aliviando, certo? Isso é uma característica muito forte de você estar com uma fasciite plantar. Como é que você faz para se livrar disso? Bom, você vai fazer da seguinte maneira aqui, ó. Pega uma garrafinha pequena, coloca água, põe no congelador e deixa congelar, beleza? Aí você vai sentado ou em pé também funciona, descalço, apoiar em cima dessa garrafinha e você vai fazer uma certa pressão em cima da garrafinha e fazer massagens para frente e para trás, assim, ó. Então a garrafinha vai ficar rolando embaixo do pé para frente e para trás, essa garrafinha com gelo, certo? Quando você vai fazer isso? Fazer 1 minutinho dessa massagem. Depois você vai trocar isso por uma bolinha, algo parecido com uma bolinha de tênis, algo assim, certo? Aquelas bolinhas de cachorro, enfim. Pega lá, aí você vai massagear até achar o ponto que é mais dolorido de todos. Quando você achar aquele pontinho dolorido, você vai pegar a bola e você vai ficar passando em volta desse ponto por mais 1 minutinho. Feito? E depois disso, você ainda vai pegar um cabo de vassoura, tira a vassoura do cabo, coloque e faz a mesma coisa que você fez lá em cima da garrafa congelada. Massageie agora com o cabo de vassoura, que é um negócio mais rígido, mais duro, você vai fazer mais força, certo? Massagear por mais 1 minutinho. E para finalizar, você vai fazer um exercíciozinho de fortalecimento. Você vai pegar uma toalha, põe essa toalha no chão, pisa em cima aqui, ó, e com os dedinhos do pé você vai puxando essa toalha. Isso vai fazer com que a musculatura intrínseca, ou seja, a musculatura que está lá dentro do seu pé, seja mais fortalecida. Então você vai ter massageado, você vai ter feito gelo na face e ainda você vai fortalecer. Isso vai te ajudar bastante a se libertar dessa fasciite plantar aí, certo? Entendido isso? Então, lembrando, não é a única lesão na face, a face está pelo corpo todo. E a missão dessa aula de hoje é que você saia daqui sabendo a importância dessa face
e me ajudando a fazer com que mais pessoas saibam a importância dessa face. Então você vai pegar esse link aqui e vai mandar para todo mundo que você conhece. Aquelas pessoas que de repente tem um intestino preguiçoso, talvez seja fácil. Aquela pessoa que tem uma dor de cabeça que nada explica. Enfim, as pessoas que já fizeram um monte de exame, já tomaram um monte de remédio para aquela dor inexplicável. Manda esse link para ela. Quem sabe ela não vai procurar a ajuda necessária, certo? E se você não conhece ninguém assim, fica tranquilo. Basta se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, que a própria plataforma entendeu que isso aqui te ajudou e vai jogar para mais pessoas, para a gente ajudar o maior número de pessoas possível. Beleza? Temos combinados assim? Então é isso aí. Estamos combinados assim e temos uma missão de levar a mensagem da face o mais longe possível, certo? Quem sabe isso não vai chegar em outro país. Já pensou? Ele chega lá na Angola, que fala português também. Nossa, ia ser top, né? Bom, chega, gente, chega. 40 minutos já de encontro aqui. Chega por hoje. Quarta-feira que vem a gente se encontra de novo. Foi um prazer gigantesco ter você aqui. Eu espero ter você aqui de novo na semana que vem. Quarta-feira que vem a gente se encontra novamente. Mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário. 20 horas, 20 minutos. Lembrando sempre, melhores do que ontem, piores do que amanhã. Eu te encontro na sua cura. Tchau, tchau!